Boa tarde, turma. Estamos aqui hoje para fazer a apresentação do nutriente cloro. Nosso grupo é composto por mim, Matheus Souza Arantes, pelo Alex, Ingrid, João Luiz Rodrigues, pelo João Paulo, Larissa e a Maria Alice. Então vamos lá. Nesse trabalho serão abordados referentes temas: a absorção, transporte e distribuição, função do cloro no metabolismo das plantas, exigências nutricionais, casos de deficiências e excesso. O cloro ele é um micronutriente de relevante significância para o desenvolvimento das plantas. Ele normalmente é representado pela sigla Cl, apresenta número atômico igual a 17 e massa atômica igual a 35,5. Esse nutriente ele apresenta alta solubilidade. Sendo assim, ele não está fixado nem na matéria orgânica e nem pelas argilas do solo. Com isso, ele é um dos primeiros elementos a ser removido dos minerais pelos processos de intemperização. O cloro, assim como outros nutrientes, tendo como exemplo o molibdênio, tem sua disponibilidade afetada de acordo com o pH do solo. Solos mais alcalinos, com pH mais elevados, tornam o cloro mais disponíveis para as plantas. Em solos brasileiros, casos de deficiência de cloro não são muito comuns. Isso ocorre por quê? Isso ocorre pelo fato de, ao se fazer uma adubação potássica para suprir a necessidade de alguma lavoura, normalmente é utilizado o cloreto de potássio, que ao suprir a necessidade do potássio, ele ainda por cima apresenta quantidades significativas de cloro em sua composição. Bom dia, vamos falar sobre a absorção do cloro. A absorção do cloro ocorre na sua forma de ânion, que é o Cl-, e o contato íon-raiz ocorre por fluxo de massa de forma ativa. No entanto, a absorção do cloro pelas plantas pode ficar comprometida, pois há uma grande competitividade do cloro com os nitratos e os sulfatos. Transporte e redistribuição. O transporte do cloro da raiz para a parte aérea irá ocorrer via xilema, onde ele possui alta mobilidade, e também irá ocorrer na mesma forma que foi absorvido, na sua forma de ânion Cl-. No floema, este nutriente possui alta mobilidade, ou seja, a sua redistribuição não está limitada. Dessa forma, ele consegue migrar das folhas velhas para as folhas novas e frutos, aonde é necessário. Nutricionais. A concentração de cloro nas plantas é alta, equivalente até a 20.000 mg por quilograma. Entretanto, é considerado um micronutriente, porque a exigência das plantas é bem menor. Com o ótimo crescimento das plantas, o teor é de 340 a 1.000 mg por quilograma. Com relação à extração e à exportação de nutrientes, os dados e pesquisas são bem restritos nessa área. Nessa primeira tabela, está relacionado à exigência de cloro nas principais culturas, sendo a soja, o milho e o arroz. A extração de cloro pelas culturas ela variou de 1,2 a 36 kg por hectare, tendo o milho com a maior extração. Logo, o milho também ele apresentou a maior exigência, com 5,6 kg por toneladas de grão produzidos, e exportando 313 gramas por toneladas de grão. Na segunda tabela está relacionado à margem de absorção da soja, com o período de dias após a semeadura e o cloro absorvido em gramas por hectare por dia. Avaliando a margem de absorção nesta cultura, observa-se uma absorção muito baixa nos primeiros 30 dias. Já nos períodos de 30 e 60 dias, ocorreu a maior taxa de absorção, permanecendo assim até o final do ciclo da cultura. Atualmente não é comum encontrar deficiência de cloro na lavoura. Isso é decorrente da utilização de cloreto de potássio pela grande maioria dos produtores, onde você vai estar fornecendo tanto potássio quanto cloro, diminuindo as chances de ocorrer deficiência de cloro. Os sintomas de deficiência ocorrem primeiramente nas folhas velhas por conta da sua alta mobilidade no floema, onde que elas conseguem
o cloro eles conseguem se realocar das folhas velhas para as folhas novas em um ambiente onde tem escassez de cloro. E os sintomas são caracterizados pelo murchamento, diminuição, clorose, bronzeamento e necrose das folhas. E ocorre também baixo desenvolvimento das raízes, onde elas ficam curtas e grossas, sem o desenvolvimento das raízes laterais. Na foto a gente pode ver o sintoma de deficiência de cloro no tomate. De uma maneira geral, as plantas elas apresentam uma grande tolerância ao cloro, sendo que teores de 3.500 miligramas já podem ser considerados de toxidez, que é no caso do feijoeiro. Ou essa toxidez pode ser atingida somente a teores de 20.000 ou 30.000 miligramas por quilo, que acontece na cevada e na alface. No caso das halófitas, elas possuem mecanismos desenvolvidos que toleram ainda mais o cloro. E por isso existe um grande teor de cloro no tecido dessas espécies. No caso das halófitas, elas são um exemplo clássico de consumo de luxo. Elas absorvem até 10 vezes mais cloro do que o necessário. No caso da soja, existem variâncias entre as espécies dentro do próprio grupo da cultura em relação à tolerância ao cloro. No caso do cafeeiro e das bananeiras, o que acontece não é uma toxidez, mas sim que o produto final fica com a qualidade comprometida. Isso porque o café e a banana requerem muito potássio. E uma das formas de fornecimento é através do cloreto de potássio. E o cloreto de potássio possui muito cloro. Por isso, tanto a banana quanto o café acumulam tanto cloro nos seus tecidos. No caso da cana-de-açúcar, o que acontece é que o sintoma de toxidez de cloro é idêntico ao de deficiência, ou seja, as raízes ficam anormais e com poucas ramificações. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre como o excesso de cloro pode prejudicar as culturas de grãos. A qualidade e a quantidade de grãos está diretamente relacionada com a sua rentabilidade. Das culturas de milho e soja, por exemplo. Quando esses dois fatores são prejudicados, o valor que o produto alcança é drasticamente diminuído. O potássio é um dos nutrientes mais exigidos pelas plantas de grãos, sendo muito importante na adubação das lavouras. Entretanto, um dos problemas com a fonte potássica mais usada, o cloreto de potássio, é o excesso de cloro. O excesso de cloro causa problemas no solo que pode afetar a produtividade da soja e do milho. A compactação é um deles, pois altas dosagens de cloro podem diminuir a sua capacidade de armazenar umidade e facilita a diminuição dos poros, que permite que o ar e os nutrientes circulem pela estrutura do solo. O acúmulo de cristais de sais minerais resultantes do excesso de cloro provoca a salinização do solo, que também reduz a capacidade de reter água e nutrientes. Isso torna o solo pobre e com menos capacidade de produzir. O cloreto de potássio ele contém 47% desse elemento na forma de ânion Cl-. E nesse artigo, o Dr. Timothy, professor da Universidade de Illinois, ele analisou os efeitos da adubação de cloreto de potássio, que nesse artigo, The Potassium Paradox Implication for Soil Fertility, Crop Production and Human Health. E ele chegou à conclusão de que as culturas de grãos são sensíveis à toxicidade por cloro. E para evitar essa consequência, para evitar as consequências adversas do cloro, ele viu que o sulfato de potássio poderia estar sendo preferido como a fonte desse fertilizante.
Já nesse artigo, Nodulação de soja e seus efeitos no rendimento de grãos, o Dr. Ricardo ele estudou a relação entre a nodulação e o rendimento e constatou que a produtividade de grãos é mais alta quando há nodulação. E esses nódulos são as estruturas, que fixam o nitrogênio. O excesso de cloro, além da compactação, mata os micro-organismos, que são importantes para que as plantas realizem seus processos de desenvolvimento. A fixação de nitrogênio nos nódulos das plantas é um processo que depende da interação das plantas com micro-organismos. Como o cloro elimina esses agentes biológicos, esses processos são prejudicados e que têm consequência na produtividade. Conclusão. A redução do uso de insumos que contenham altas doses de cloro, como o cloreto de potássio, é uma forma eficiente de eliminar esses impactos negativos desse elemento na cultura de grãos. Assim, as culturas de soja e milho produzem mais grãos e com mais qualidade, aumentando a rentabilidade das plantações. Tem-se também estudado a adubação, no caso da soja, com nitrogênio, uma vez que o excesso desse cloro acaba atingindo os nódulos, e os micro-organismos que fazem essa fixação, está adubando a soja também com nitrogênio para que supra a falta dessa fixação. Nossas referências, muito obrigado.